Quem puder. Bom dia. Bom dia, Cléo. Bom dia, Patrícia, Alexandre, Minéia, Verônica, Isabel, Renata, Maria do Socorro, Eliene, Paula, Sandra, Aurélia, Patrícia, Jaqueline, Jane, Rafael, Neila, Gisele, Carol. E vamos incluindo também quem está a caminho, quem ficou preso no trânsito entre o quarto e a cozinha, quem está com alguma dificuldade de conexão. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Janaína, sou psicóloga, analista bioenergética, consteladora sistêmica. Sou guardiã do Integrar, que é um espaço terapêutico e de formações de práticas integrativas em Petrolina, que agora com essa realidade também, né, online, não só trabalhamos em Petrolina, como uma alegria poder estar junto de pessoas em outras cidades, em outros estados, em outros países. Esse evento, né, é um aquecimento para o curso que estaremos iniciando em agosto, que alguns de vocês já estão matriculadas, né, que é o curso de abordagem sistêmica na solução de conflitos no judiciário, né, que é uma parceria que a gente fez, né, pensando em agregar esse conhecimento diante de tantos desafios e diante de tanta polarização e litígios que a gente vê crescendo. Bom, e a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre essa visão sistêmica do conflito, e a gente deu esse nome ao evento, né? Conflito. A culpa não é minha, né? Sempre que a gente escuta, né, pessoas em situações de conflito, muitas vezes é mais fácil ver a responsabilidade do outro do que também tomar a própria responsabilidade, né? E no olhar sistêmico a gente vê a interconexão de tudo. Então foi pensando um pouco nessa questão, né, do equilíbrio das responsabilidades, a gente poder ir expandindo esse olhar sistêmico que a gente pensou nesse tema para esse evento. E é uma alegria estar aqui hoje junto com cada um e cada uma de vocês, e junto com Alexandre e Cléo também, que estamos aí na organização do curso. A proposta hoje é que a gente faça, né, uma fala e que tenha um momento também né, em relação a esse olhar da constelação. Né? Então, vou passar aqui para Alexandre dar início na introdução desse tema, e a gente vai, na sequência, dialogando mais. Bom dia! Olá a todas! Pelo que eu vi, com exceção de mim, são todas mulheres aqui no espaço. Ah, não, tem Rafael também, de homem. Maravilha! Então, bom dia a todas e todos, né? É uma alegria estar aqui também nessa manhã com vocês. Estou muito contente da gente estar nesse encontro hoje, aquecendo para o curso e podendo tratar desse tema que é tão importante, né? Tão fundamental nesse momento atual que a gente vive. Falar de conflito hoje é falar de uma realidade que todos nós estamos atravessados, né? O conflito, ele se dá na nossa esfera íntima, pessoal, nos nossos conflitos internos com nós mesmos, em relação aos nossos sentimentos, desejos, a nossa autoimagem, a nossa autoestima, aos nossos hábitos e comportamentos.
em uma esfera mais íntima, mas já de um ponto de vista interpessoal, nos nossos relacionamentos, os conflitos também se dão na nossa esfera privada, na família, nas relações que a gente tanto ama e convive diariamente e que muitas vezes são atravessadas também por tensões, por diferenças, enfim, por críticas e por uma série de questões que muitas vezes colocam o conflito no cotidiano da nossa vida. E de um ponto de vista mais amplo e social, tudo o que a gente vive hoje, né, na esfera das nossas instituições, as nossas instituições públicas, as organizações, o ambiente do trabalho e tantos outros espaços sociais, hoje a gente vive uma realidade profundamente tensa. Se a gente olha para o momento político que a gente atravessa, o momento jurídico, social, a gente os conflitos dentro das instituições, dentro dos espaços públicos, dentro das cidades, nos campos, a gente, enfim, nós somos atravessados por notícias, por matérias, por informações cotidianas que envolvem sempre situações de conflitos. Muitas dessas com notícias extremamente trágicas, onde há vítimas, onde há algozes, né, perpetradores da violência, de modo que hoje os conflitos atravessam as relações de gênero, os conflitos atravessam o contexto das orientações sexuais, as diversidades étnicas e raciais. Os conflitos eles se mostram e se revelam a partir de diversas matizes, sempre colocando para nós o desafio que é essa convivência, né? Essa convivência compartilhada em um mundo diante de tudo o que a gente busca e diante de toda essa realidade que nos atravessa. Então, é um tema bastante amplo, né, bastante profundo. Dentro do ambiente jurídico, esse cenário ele se traduz em uma crescente de processos, em uma crescente de litígios, de situações que geram muita dor e sofrimento a todas as pessoas envolvidas, de modo que olhar para essa problemática é tentar entender um pouco da nossa própria natureza humana e talvez uma das perguntas fundamentais é como nós lidamos com as diferenças, né? Como a gente consegue se colocar diante do outro e até diante de si mesmo quando há uma dualidade, né? Quando há uma diferença marcante e evidente na nossa vida, na nossa esfera, seja íntima, pessoal ou social. Isso é um aspecto muito interessante, porque a gente pode olhar para essa realidade e para esse fenômeno sob diversas perspectivas. Eu vou fazer uma fala muito inicial e estimular inicialmente, ajeitando aqui uns áudios, e estimular inicialmente alguns pontos de reflexão para a gente diante dessa temática tão ampla, né? Então, um primeiro aspecto, né, que eu gostaria de trazer é um olhar mais social e antropológico mesmo para o conflito, de modo que nos estudos antropológicos acerca dos conflitos, a gente percebe que as relações humanas, as relações sociais, elas partem de uma perspectiva que é ou a gente consegue estabelecer um vínculo de amistosidade com o outro, ou esse vínculo acaba sendo um vínculo de, de conflito, né? E um vínculo que, em última instância, também pode se transformar em um vínculo de inimizade,
é que na base disso, muitas vezes se instaura uma dimensão de insegurança ou de desconfiança e de ressentimento. Então, esses são alguns aspectos fundamentais para que a gente pense, inclusive do ponto de vista da visão antropológica, da onde partem, né, os movimentos de tentativa de integração ou de exclusão ou separação com o outro. E aí eu quero destacar esses dois aspectos da confiança ou da insegurança e do ressentimento, porque eles parecem ser muito importantes para a gente pensar, inclusive, o ambiente jurídico, todas as situações que chegam nessa esfera da justiça, e também acho que contribuem para a gente mergulhar em um olhar sistêmico, que o trabalho das constelações também ajuda a gente a olhar para isso. Então, do ponto de vista da insegurança, um aspecto fundamental para que a gente se debruce é que, na base dos nossos conflitos, geralmente a gente passa a olhar para o outro, ou inclusive a poder olhar para nós mesmos, com uma profunda insegurança diante do que a gente vive, diante do que a gente pensa, ou diante do que a gente sente. E isso faz uma fratura muito profunda, porque se a gente está diante de um outro, né, de uma outra pessoa, e a gente não se sente seguro nesse vínculo, é muito difícil a gente se colocar na verdade para o outro, e muito difícil a gente conseguir estabelecer qualquer relação na qual a gente se sinta de fato escutado, compreendido, aceito, acolhido. Isso cria, né, essa fratura, ela cria não só uma fissura, mas um distanciamento que nos leva a polaridades diferentes, nos leva a olhar para o outro sem reconhecer nesse outro algo, muitas vezes, que faz parte de nós, que muitas vezes pode ser, inclusive, a própria insegurança. Como é difícil a gente tratar da insegurança de uma maneira franca, sincera e aberta. Do ponto de vista da própria formação biológica, né, do nosso modo de pensamento e comportamento, a gente sabe que diante da insegurança, muitas vezes nós temos reações extremamente primitivas de responder a situações como essa. E é aí onde muitas vezes parte a nossa inabilidade em se comunicar, em se socializar com o outro. Quando a gente se sente ameaçado, inseguro, muitas vezes a nossa resposta mais primitiva, ela é de luta, de fuga ou de colapso. Isso significa que ou a gente parte para a violência, para a agressividade, seja através das palavras, dos atos, ou a gente simplesmente procura se distanciar e ir o mais longe possível, né, desses laços, desses vínculos, ou então muitas vezes a gente colapsa, ou seja, a gente adoece, a gente somatiza, a gente simplesmente se deprime, né, e perde a potência e o poder que a gente tem de atuar diante dessa realidade, de dar uma resposta à forma como a vida nos apresenta aquele momento e aquela relação. Então, a gente poder olhar para a nossa insegurança é um passo muito importante para que a gente possa compreender o conflito e reconhecer com uma sinceridade, de uma maneira muito profunda, como diante do conflito a gente se sente ameaçado. Às vezes foi uma simples palavra que o outro disse, às vezes foi uma atitude que essa outra pessoa fez que nos feriu profundamente. Essa atitude pode ser uma atitude muito brusca, intensa, mas às vezes uma atitude sutil que toca profundamente no nosso coração e nos fere. E a gente entra na outra dimensão, que é o ressentimento. Quanto mais a gente se ressente ou fica ferido
com a atitude dos outros, com o comportamento dos outros, mais a gente se sente ameaçado, mais a gente se sente vulnerável e muitas vezes menos aberto e receptivo a lidar, né, de uma maneira mais direta com essas questões relacionadas ao conflito. Pronto. E, Sai e entra de novo. E o ressentimento, ele ocupa um lugar muito importante. A gente sabe que em vários estudos, no âmbito jurídico, por exemplo, tem se revelado que não é o fato de uma resposta jurídica à problemática que se desdobrou em um litígio que vai fazer com que aquela pessoa ela se sinta reconhecida na sua dor. Muitas vezes, inclusive, um despacho, né, um fechamento de uma sentença judicial, ainda assim não consegue resolver a profunda dor moral, né, que aquela pessoa sente. Pronto, sai aí que eu deixo aqui. Opa, tem alguns áudios que estão abertos. A profunda dor moral que as pessoas sentem diante dos conflitos e das problemáticas. O ressentimento ele tem uma origem muito profunda, porque todos nós somos seres de uma sensibilidade muito grande. Todos nós somos muito suscetíveis aos nossos vínculos e relações. Muitas vezes, inclusive, a gente é socializado e educado de formas diversas nas quais a gente pensa que não somos tão sensíveis ou suscetíveis. Falando aqui, inclusive, enquanto homem, muitas vezes a educação, a socialização masculina vai criando toda uma couraça, né, toda uma camada de, vamos dizer assim, de proteção para que o homem seja mais duro, para que ele suporte os ambientes de socialização que são baseados muitas vezes na competitividade, na meritocracia, né, e em muitos outros aspectos que às vezes são profundamente difíceis e dolorosos no nosso processo de educação, e isso muitas vezes faz com que a gente vá se dissociando da nossa própria sensibilidade. Mas em um nível muito mais profundo, a gente vai fechando o nosso coração. E esse embrutecimento no nosso processo de socialização, apesar de poder, às vezes, trazer uma conquista social, ajudar a gente nas nossas realizações e até dar recursos para a gente lidar com a nossa vida adulta em uma sociedade dura, fria, hostil, isso não significa que os nossos ressentimentos eles são curados, né? São possíveis da gente poder lidar com eles de uma maneira mais profunda e até superar, aprimorando a nossa humanidade. Pelo contrário, às vezes esse embrutecimento vai fazendo com que a gente perca a nossa capacidade, inclusive, de se empatizar com o outro, de cultivar a solidariedade, de dar as mãos diante de projetos sociais e situações que exigem, inclusive, uma resposta coletiva para lidar com problemas e com conflitos que são de uma ordem maior. Então, acho que esses aspectos são os aspectos que eu quero colocar inicialmente, né, para as nossas reflexões no encontro de hoje. Vou passando a palavra para a Cléo, para que ela possa também trazer algumas contribuições aqui hoje, trazendo um pouco para a realidade também do contexto jurídico, como esses conflitos acabam chegando e como esses aspectos podem ser abordados a partir de uma perspectiva mais sistêmica. Olá, bom dia a todos e todas. É uma alegria, né, reencontrar algumas caras já conhecidas, que estão inclusive no nosso curso, conhecer pessoas novas e trazer essa visão, né, que a gente tem, uma visão mais
expansiva, né, para trazer, Carol, prazer, né, mas de um olhar mais expansivo para as questões que se apresentam e que acabam sendo judicializadas, né? A fala de Alexandre, que trouxe essas questões da insegurança, desconfiança, ressentimento, né, que causam dores e acabam sendo judicializadas, e às vezes, não, na maioria das vezes, o resultado desse processo com a sentença não traz a paz, não traz a satisfação, porque às vezes o que se busca está muito mais profundo, está ligado muito mais à profundidade da alma da gente do que aquilo que está posto. Porque a paz começa dentro da gente, né? E a visão sistêmica nos convida a olhar antes para nós mesmos, né? E nos autorresponsabilizarmos pelos nossos papéis, pelas nossas decisões, pelas nossas posturas. Porque a partir disso, a partir da nossa quando a gente se coloca no nosso lugar e reconhecendo o nosso papel no conflito, né? E entendendo o que o outro quer, ou o que o outro precisa, a gente não entra na espiral do conflito, no confronto, né? E questões que poderiam ser judicializadas são resolvidas por essas pessoas no adulto delas, né? Reconhecendo que estão comprometidas umas com as outras naquela situação que se transformou num conflito, numa demanda. Então, o nosso convite aqui é que a gente expanda esse olhar, né? A gente dê um passo atrás e vai enxergar mais distante. Porque, tipo assim, quando você olha muito de perto, fica meio desfocado, né? Quando você dá um passo atrás, você consegue enxergar com mais amplitude, né? E aí, o nosso convite nesse momento é trazer essa autorresponsabilidade, né? Trazer para as partes com as quais a gente está lidando, com as pessoas com as quais a gente está lidando, esse aprofundamento, essa visão mais empoderada, né, de si mesmo. E trazendo para o judiciário, a gente sabe que a introdução, né, das constelações, a introdução dessa visão sistêmica dentro do judiciário, que é um campo super conservador, né, tem refletido em diminuição do número de processos. Não na entrada, mas principalmente nos resultados. Porque a gente sabe que o sistema judiciário, ele está na forma que é hoje, praticamente quebrado. Porque tem poucos profissionais lá para atender essa demanda, tem poucos funcionários, tem poucos juízes, tem poucos promotores. E, no entanto, esses ressentimentos
que se transformam em demanda são inúmeros, e acaba que uma situação que chega a uma sentença não traz a satisfação. Então, o processo termina, mas os problemas continuam. E, às vezes, esses problemas se transformam em novas demandas, em novos processos. Então, cada vez mais, o número de processos é crescente. E um dado extraoficial que a gente tem é que nas demandas que são submetidas a algum movimento sistêmico, seja a constelação, sejam exercícios feitos antes das audiências de conciliação, tem em torno de 90% de acordos, né? E isso faz com que os processos sejam mais céleres, mais rápidos, né? Tenham um resultado satisfatório, porque é construído a solução a partir desse reconhecimento das partes de sua responsabilidade, porque normalmente no conflito a culpa não é minha, né? É sempre do outro. E aí, quando a gente apresenta essa visão mais, traz essa tomada de consciência, então as lides são resolvidas com mais eficácia, com mais eficiência. E uma vez isso sendo resolvido dessa forma, né, construída a solução pelas partes, isso não se transforma em novas demandas. Então, mas tudo começa em nós, a partir do nosso olhar para a gente, né? Porque quando a gente muda a nossa postura, a gente muda o nosso entorno e tudo começa a fluir diferente. Quando você olha e se comporta de forma... Porque é um crescimento de dentro para fora, não é de repente, agora eu estou tendo uma visão sistêmica, né? É um crescimento, né? E é progressivo, estamos aprendendo todos os dias. Então, para mim, é uma grata sensação de acolhimento. Eu estou sendo acolhida por vocês e quero acolhê-los aqui dentro de mim, para que a gente possa, nessa conexão, caminhar para essa paz, né? Para essa paz que começa dentro da gente. Certo? Meu nome é Cleoneide Diniz e estou aqui com vocês, para crescer com vocês. E aí eu passo para a Jana, que vai complementar aqui. Você está sem som, Jana. Obrigada, Cléa. Obrigada, Cléa. Obrigada, Aldi. Quem tiver com o áudio, com o vídeo desligado e puder ligar para a gente poder se ver, vai ser uma alegria. Quero aproveitar e dar as boas-vindas para quem chegou já com esse caminho, né, iniciado desse encontro de hoje. E dentro disso eu venho trazer essa contribuição da constelação, né? Essa questão da constelação, dessa solução dos conflitos, né? O Bert Helling, que é o pai da constelação, né? Um dos pilares do trabalho dele, né, ele desenvolveu no contato com os Zulus na África, e ele ficou muito tocado como aquelas pessoas viviam em tanta harmonia com tão pouco recurso material, né? E dentro disso ele traduziu 3 leis sistêmicas, né, que faz com que a vida possa fluir, né? E
ele diz que os conflitos ou as divergências, elas familiares ou de diversas ordens surgem nos lugares dos pontos cegos, nos lugares onde se entra em amor, em sacrifício, né, por amor. Então, uma das questões que ele traz é o pertencimento, né? Ele diz que toda alma num sistema, isso num sistema familiar, num sistema organizacional, num sistema empresarial, né, ela quer pertencer. Se por algum motivo ela não é honrada, né, isso vai ter uma repercussão dentro desse sistema educacional, né, enfim. Podemos expandir isso para diversos tipos de sistema, né? Desde do familiar até a nossa, né, o nosso planeta com todos os conflitos que estão atravessando, né? A segunda lei sistêmica é do equilíbrio, né? Toda relação ela está em equilíbrio nessa medida do dar e do receber. E a gente vê que diante de um conflito, quando eu estou numa dor, eu preciso, muitas vezes, não dando conta, né, da minha parte nessa questão, eu acabo projetando, né, toda a responsabilidade no outro. Né? Então, e me eximindo, né? Pela minha própria dor, não consigo tomar a minha parte de responsabilidade. Né? Então, isso vai entrando nessa polaridade de vítima e algoz. Né? E quando a gente pode, numa situação de conflito, também assumir a nossa parte, isso vai, né, dando um outro lugar para essa relação. Né? Então, essa é a segunda lei sistêmica do equilíbrio. E a terceira é a hierarquia, né? Quem vem antes tem precedência a quem vem depois, né? Os Zulus, eles tinham, numa situação, por exemplo, eles tinham um culto à ancestralidade. A gente vê hoje, ainda mais diante dessa realidade, como a gente tem uma cultura do saber, né, jovem, até por toda a tecnologia, por todo o sistema produtivo, e quem vem antes vai ficando desacreditado, e a gente vê como essa sabedoria, né, dos nossos anciões vão se perdendo nesse nosso mundo, e que isso também vai gerando uma série de deslocamentos e de conflitos de diversas ordens, né, desde a família, né, filhos, por exemplo, que botam a ordem na casa e que estão, né, hierarquicamente deslocados do lugar, e isso vai gerando uma série de conflitos. Então, o Bert, né, era um observador da natureza, e essas três leis sistêmicas foram os pilares do trabalho dele. Né? E ele também trabalhava, né, com a teoria do campo morfogenético. Né? Então, ele compreende que cada um de nós, a gente tem essa memória do nosso campo sistêmico em nós. Né? E quando a gente abre uma constelação, essa memória sistêmica é projetada fora. Né? No caso, quando se abre uma constelação em grupo, as pessoas entram como representantes dessas energias sistêmicas, né? E quando se coloca individualmente, né, com bonecos ou com qualquer outra forma de projeção desse campo, né, quem está nessa, né, o constelador vai entrar em ressonância e vai ajudar a olhar para além do aparente. Então, a proposta hoje é que a gente possa também experienciar isso em nós. Né? Então, eu vou sugerir que cada um e cada uma possa respirar, se conectar com alguma situação de conflito, que seja uma divergência, que seja um conflito pessoal ou conflito de alguém que esteja nesse papel de mediação. Né? Então, a gente vai fazer contato com essa situação, presentificar como essa situação reverbera do nosso corpo. Os sentimentos que desperta, mas em termos de sensação. E quando a gente vai fazer como uma constelação oculta. Quando vocês puderem fazer contato com essa situação, experimenta sentir, né, esses dois polos do conflito, né? O
né? O conflitante 1, o conflitante 2, né? Então, vamos fazer contato com... E vamos sentir no nosso corpo essa reverberação. Então, eu vou sugerir que, a partir desse contato com essa situação, cada pessoa possa pegar próximo de si, em casa, 5 objetos, quaisquer, aleatório, para a gente poder abrir esse campo. Então, vocês têm aí um tempinho para eleger esses objetos intuitivamente, sem pensar muito. E com esses 5 objetos em mãos, vocês vão posicionar esses objetos. Eu não vou dizer o que representa cada um deles, né, para não sugestionar, para que a nossa mente não venha entrar, interferir nesse campo. Tá? Então, vocês vão pegar o objeto, só vão nomear de objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4 e objeto 5. E vão montar esse campo aí na frente de vocês, com esses 5 objetos. E com esse campo montado, experimentem olhar para essa imagem que formou. Experimentem observar se essa imagem, o que essa imagem diz para vocês. Respirem. Fiquem bem atentos ao que significa o objeto 1, objeto 2, né? Só ao número dos objetos, tá? Que eu vou revelar. Então, experimentem primeiro, intuitivamente, só olhar para essa imagem e sentir como essa imagem reverbera no corpo. Se quiserem fazer algum registro de como reverbera, ou se quiserem só registrar com a presentificando a sensação, ok. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo uma forma, né, de constelação. Então, posso ir dizendo para vocês? Então, olhem aí para o objeto 1. O objeto 1 representa o primeiro conflitante. Olha onde ele está, não mudem a princípio essa imagem, deixa ela como ela está, como ela foi posta a primeira vez. O objeto 2, olha aí para o outro polo do conflito. Aí aqui, né, estão dizendo, eu sinto que o objeto 3 me impede de ver o objeto 2. Né? O objeto 3 é a responsabilidade... do primeiro conflitante sobre essa questão.
né? Então, se o objeto 3 está dificultando, né, de ver o objeto 2, e isso muitas vezes acontece, né, como a minha parte, as minhas questões me faz ser difícil olhar para o outro, né? Então, tudo isso são recados que a gente pode ir recebendo, que cada um e cada uma pode ir recebendo, né? O objeto 3 é a parte do primeiro conflitante de responsabilidade sobre essa questão. E o objeto 4 é a parte de responsabilidade, né, do segundo polo do conflito, né? Então, experimenta ver, né? Observar onde estão cada um, onde foi posicionado, sem mexer, sem interferir ainda no campo. Tá? A gente ainda vai mexer nesse campo, deixe como está. Porque muitas vezes, quando a gente vai tomando consciência da imagem, internamente a gente já vai querendo mexer no campo. Então, não, experimentem não mexer nele agora. E o objeto 5 é a solução, né? O caminho para a resolução. Experimente observar onde esse caminho foi posicionado. Não mexa nele ainda. Deixa ele como está. Né? Isso é uma imagem interna, uma imagem inconsciente, uma imagem do campo sistêmico que está em nós. Né? E a gente pode observar que isso pode ser um conflito nosso, ou um conflito de que a gente esteja nesse papel de mediador, de mediadora, né? Que a gente também vai tomando campo dos nossos clientes, vamos dizer assim, internamente. Né? E muitas vezes, pelas nossas próprias questões, nos emaranhando. Né? Então, quando a gente abre esse campo da constelação, e esse curso da constelação, também a gente vai trabalhando as nossas constelações internas, porque a gente só pode ajudar, né, alguém à medida que a gente também pode estar com as nossas polaridades internas trabalhadas. Né? Então, experimentem tomar consciência desse campo, né? Olhem mais uma vez para esse primeiro conflitante, para esse segundo conflitante, ver se tem algo que um precisa tomar para si de responsabilidade. Observe onde está a responsabilidade de cada um, né? O objeto 3 é a responsabilidade do primeiro, o objeto 2 é a responsabilidade, 4 é a responsabilidade do segundo. Experimenta ver perto de quem está esse objeto. Né? E se sentirem de fazer algum movimento que possa ajudar nessa resolução, agora, de posse dessa consciência, podem fazer esse movimento no campo. Se sentirem que uma parte precisa dizer algo para a outra, que possam ir mentalizando ou dizendo isso aí com vocês. E veja se faz sentido o objeto 1 poder, né, olhar para esse objeto 2 e dizer, eu vejo você. E vejo também a minha parte nisso. E às vezes, quando a gente está diante de um ressentimento, é difícil ver essa parte de responsabilidade, né? Então, veja se isso é possível, se não é, né? Porque esse conflito pode estar em vários níveis. A gente está fazendo só aqui um trabalho bem simples para tomar consciência desse campo.
Veja o que acontece na sensação desse objeto 2 quando recebe isso do objeto 1, do conflitante 1, se algo muda. Aí, podem ver o que esse objeto 2 precisa dizer para esse 1 depois desse. E vai vendo onde vai ficando essa parte de responsabilidade, se isso muda, se isso não muda, e aonde fica essa solução. E aí acho que a gente pode, quem sentir à vontade, a gente pode abrir para uma partilha, que isso pode ajudar, né? Às vezes uma partilha pode ajudar na compreensão dos outros, né? Quem se sentir à vontade. Posso falar? De mexer no campo, Jana? Já mexemos no campo, Carol. Diga como foi para ti, na essência, para a gente poder. Tá. Então, eu não sei se a ordem teria que ser como eu botei no início, mas eu pensei assim. Aqui, a representação seria do peso. Eu senti que era um objeto pesado, digamos. Aqui, um objeto que seria um facilitador, né? Portanto, leve, no sentido do ir e vir. E o 2 e o 4 são brincos, que, por sinal, são iguais, né? Mas eu pensei, quando você foi falando, que mas temos nossas singularidades e que, se a gente não valorizar a singularidade de cada um, não há essa harmonia social e ambiental. Carol, eu vou sugerir que você não vá para a interpretação, tá? Só para a sensação, porque quando a gente vai para a interpretação, a gente vai perdendo. Ok. E, no fim, eu juntei todas elas por entender que tudo isso faz parte de um todo. E aqui o quinto objeto é essa árvorezinha da harmonia, né? Não sei se é assim que chama. Como se eles tivessem que estar todos juntos para fazerem sentido todos, né? Como unidade que somos. Eu não consigo não interpretar, me desculpa. Sim. Ótimo, Carol. Interessante, né, no teu relato, quando você fala o objeto 3 e o 4 são iguais, né? Que são as partes de responsabilidade de cada um. Né? Então, acho que isso é bem importante quando a gente olha para um conflito, né? Que muitas vezes a gente, atravessado por várias questões, a gente vai perdendo também a nossa parte, né? Por dores do nosso presente, como também por dores e memórias da nossa história e da nossa ancestralidade. Né? Porque muitas vezes um conflito do presente manifesta algo que vem lá de trás. Obrigada, Carol, pela sua partilha. Eu que agradeço. A Virgínia levantou a mão e a Patrícia fez um comentário aqui no chat. Então, eu estou pronta, se for me permitido, a falar.
eu quero colocar aqui o meu campo. Inicialmente, eu coloquei assim e fiquei olhando até o momento em que foi convidado a gente a modificar. Esse campo 1, sem eu saber quem sou eu, aqui o meu esposo e meus 3 filhos. E na hora que foi possível modificar o campo, eu afastei os meus 3 filhos e eu coloquei na posição de nascimento Arthur, mais velho, Gabriel do meio, Gustavo. E coloquei Virgínia e Pedro de frente. E quando eu disse, eu posso te ver e eu posso me ver, e que eu também senti que ele disse, eu posso te ver e eu posso me ver. Eu senti a necessidade de dizer, eu sinto muito, eu agi como eu sabia no momento. Há até hoje um ressentimento, havia, de uma traição por parte do meu esposo, uma infidelidade conjugal. E há 12 anos eu sofro essa dor de abandono, de que eu tinha feito o que eu sabia para dar certo, e eu achava que a traição tinha uma responsabilidade em mim. E agora eu senti que eu sim, eu tenho a minha responsabilidade como agente no processo e ele também, mas que nós podemos nos olhar de frente e que eu posso olhar para ele de uma forma diferente e reconhecer o que ele vem há todos esses anos fazendo para mostrar que se arrependeu e que não faz mais. E que não vale mais a pena eu sentir essa dor quando eu olho para mim e vejo que eu que estou me maltratando. E me deu uma sensação de leveza e de perdão muito grande. Quando a gente pôde se olhar. É isso que eu sinto, e até aí, aonde eu consigo falar. Virgínia, eu quero agradecer, né, a tua partilha. Eu sinto que a tua partilha aqui, né, que ressoa com outras pessoas também presentes, né? Então, eu quero te agradecer por ter se colocado a serviço, né? E quando a gente abre uma constelação, isso é uma coisa muito linda, que muitas vezes a gente abre a constelação, né? E Virgínia partilhou a constelação dela, mas essa constelação não é só de Virgínia, ela vai reverberando no campo de cada um de nós, né? A gente vai pegando carona, né? Então, quero te agradecer, Virgínia, por essa tua partilha. Eu sinto que isso tocou profundamente na alma de outras pessoas aqui presentes. E você trouxe algo bem importante, Virgínia, né? Quando você reposicionou, você falou, eu coloquei eu e o meu esposo. Né? E muitas vezes num conflito, né? Num conflito de casal, diante da dificuldade de olhar para as questões, né? Os filhos, por amor, vão se deslocando dos seus lugares de honra para papai e mamãe, por amor a vocês, eu fico grande e venho aqui, né, cuidar disso. Isso toda é uma dinâmica oculta, uma dinâmica inconsciente, que vai reverberando em vários sintomas familiares, em várias questões.
né, em várias questões que, inclusive, são judicializadas, né, na questão da alienação parental, no sentido de eu tomo os filhos para perto de mim e isso vai, né, tirando né, esse contato afetivo, né, também da outra parte com os filhos, né? Então, acho que são coisas muito profundas, Virginia, que a gente poderia ter, né, uma aula de dias para olhar para essas questões. E eu quero te agradecer profundamente pela tua coragem, por ter te botado a serviço desse momento e contribuído para todas nós aqui. Patrícia fez um comentário aqui no chat, né? Sinto que a responsabilidade pelo conflito é partilhada, mas a solução também deve ser partilhada, sim, Patrícia. É importante que se tenha essa parte de responsabilidade. Quando Virginia traz, por exemplo, né, eu pude assumir, olhar para a minha parte, deixar a parte dele com ele, e ele pôde fazer o reparo, né, dessa questão relacional, né? Ela também, esse relacionamento pode ir para um outro lugar, né? Eu estou trazendo esse exemplo, Virginia, pedindo tua licença, mas isso não é só teu, né? Isso a gente pode olhar para diversos conflitos de diversas ordens nesse lugar, né? Também para encontrar a solução precisa de duas partes disponíveis para isso, para olhar também para si, né? Para atravessar essa dor, né? Que causa um litígio, por exemplo. Bom, eu sinto que a gente poderia mergulhar muito profundamente aqui, mas a ideia de hoje seria só a gente poder, né, experienciar de uma forma, né, que a gente pudesse, cada um de nós, olhar para uma questão e receber os nossos recados. Né, a gente vai ter vários outros momentos como esse durante a formação, né, que a gente está iniciando agora em agosto, né, onde a gente vai trabalhar essa questão dos conflitos por esse olhar sistêmico, né, serão 10 módulos que acontecerão uma vez por mês, no sábado, e um sábado e um domingo pela manhã por mês. A gente vai ter vários professores convidados, né, então a gente já tem a confirmação do Dr. Marcelo Pelizoli, de Adara, e estamos vendo outras possibilidades, inclusive a gente teve que reformular essa proposta do curso, e então estamos também vendo a possibilidade de trazer a contribuição de outras pessoas de referência e da constelação que possa agregar nesse caminho. E eu vou deixar aí com o Alexandre para explicar um pouco mais para vocês sobre o curso, e fico disponível. Vocês têm meu contato, caso, né, sintam que queiram partilhar algo, a gente pode ir dialogando. Né? Também no grupo lá do WhatsApp, onde a gente compartilhou o convite de hoje, a gente vai deixar essas informações do curso disponível. E aqui, ó, esse aqui é o Rudá, meu filho mais novo, querendo participar aqui desse momento, ó. Oi, gratidão. Janaína é minha esposa também, né? Para quem não sabe, a gente está aqui em espaços diferentes na casa para que a gente possa estar visualizando melhor na tela, mas eu também, né, estou junto com ela lá no Integrar. Eu acabei sem nem me apresentar, mas eu sou professor da área de psicologia também, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e também sou constelador, né? E a gente organizou, né, junto com o Cleo também, esse curso, pensando muito, né, nos profissionais que atuam no contexto jurídico. A gente no Integrar tem um histórico de organizar algumas formações em constelação sistêmica, em parceria com Ana da Fonte, né, em parceria com Constelar. Acho que, enfim, muitos de vocês que estão aqui hoje, inclusive, já chegaram a participar de outras formações ou atividades que a gente promoveu através do Integrar. E
E agora, em agosto, como a Jana disse, a gente está iniciando esse curso de abordagem sistêmica, né, na solução de conflitos no judiciário. Como a Jana falou, seremos nós os instrutores, junto com a presença de Marcelo Pellizzoli, que tem sido uma referência não só no estado de Pernambuco, mas no Brasil, no trabalho com a comunicação não violenta, a partir de uma visão sistêmica também, né, com a introdução e o diálogo também da justiça restaurativa. Junto com o Marcelo Pellizzoli, a gente vai ter também a presença de Adara Campos, que já tem trabalhado, né, há bastante tempo aí com as constelações no âmbito do judiciário. A Judite Borba, que é uma procuradora da justiça, né, que aposentada, que tem toda uma trajetória profissional no contexto judiciário, também é consteladora, é contadora de história, também é uma das pessoas que vai estar, né, junto conosco no curso e na formação. Ele está dividido em 10 módulos, como foi dito, que são 10 encontros que a gente vai fazer mensalmente a partir de agosto, cada um desses módulos com uma temática específica. Esses módulos, eles têm não só uma finalidade teórica, como já foi dito, mas a gente vai introduzir uma série de exercícios e recursos que podem ser, né, utilizados no contexto também da prática profissional, à medida que a gente vai também se trabalhando pessoalmente, olhando para a nossa história, olhando para os nossos conflitos, buscando recursos também para lidar com eles, para aprimorar, né, e nos aprofundar enquanto humanidade e nos fortalecer para poder também ofertar para as pessoas que nos buscam caminhos de solução e de pacificação das nossas buscas diante dos conflitos na vida. Então, eu já divulguei lá no grupo, né, o site com as informações mais detalhadas, o cartaz do curso também, com algumas informações e com o currículo dos professores que já estão confirmados. Sintam-se todas e todos convidados a poderem participar. Algumas pessoas daqui já estão inscritas, já estão fazendo parte da turma. Acho que são essas informações que eu queria trazer inicialmente. A gente pode abrir também para, se tiver perguntas, dúvidas, né, questões que queiram trazer. Estamos aqui abertos também. Quero pontuar aqui a presença de Tati, Tatiana, que chegou agora. Seja bem-vinda. Saudades. E, Jana, eu não fiquei de espectadora, eu também participei do movimento, né? E me coloquei como conflitante, né? E quando aquele objeto enorme estava me impedindo de ver o conflitante 2, era minha responsabilidade. Quando eu pude pegar e olhar para o segundo objeto, foi libertador. Então, mesmo quando a gente já vem acreditando que está trabalhado na constelação, a gente ainda tem essas pedras para tirar da frente e conseguir olhar. Então, muito grata, muito grata. Eu estou muito feliz de continuar me trabalhando e me colocando a serviço para quem quer também, junto com a gente, caminhar nesse sentido. O áudio, meu amor? Eu sempre tenho dificuldade com esse negócio do áudio, de ficar ligando e desligando. Quero agradecer, Cléo, pela tua partilha e, né, e dizer de como é importante isso, né? Uma das partes do curso que eu vou estar até, né, ministrando
são as ordens da ajuda, né? E uma das ordens da ajuda é a gente tomar o que se necessita e dar o que se tem. Né? A gente precisa o tempo todo olhar para dentro para poder transbordar. Né? E muitas vezes, nesse lugar de ajudante, né? Sendo profissional do direito, né? Terapeuta, ou enfim, se esse olhar para dentro não é aguçado, né? E ele é um caminho, como diria Jaime, um dos nossos formadores de análise bioenergética, é um caminho sem fim no sentido de que quando a gente está nesse caminho existencial e a vida é aprendizado e movimento, né? E a gente vai sempre dando passos além e sem volta, porque quando a gente dá passos e toma esse lugar, ele já é nosso. Né? Então, a gente já não está no mesmo lugar. Né? Então, acho que isso é bem importante, Cléo, a gente reconhecer, né, enquanto profissional da ajuda, a nossa humanidade, né, as nossas potencialidades, mas também o nosso limite humano, para não ir para as relações a partir desse lugar de arrogância, né, de querer trazer uma solução, né, quando essa solução interna não está alinhada. Né? Então, isso é algo bem precioso, essa tua contribuição, Cleo. Então, a gente deixa aberto para quem tiver alguma dúvida em relação a esse processo do curso, as inscrições estão abertas, data de início, meu amor, diga aí que agora... 14 e 15 de agosto. Pronto, e quem também quiser trazer alguma dúvida, algum comentário, quero dizer da minha alegria de estar aqui olhando para tantos rostinhos queridos, que a gente não se vê pessoalmente há tanto tempo. Só com relação ao horário, Alexandre, é 14 e 15 de agosto, das 9 ao meio-dia e meio, não é isso? Isso, Cleo. E será sempre o segundo sábado de cada mês, é isso? Segundo final de semana? Ficou sugerido isso. O calendário está lá no site, né, com as datas, mas como o Cleo reforçou também, a gente vai estar sempre tendo um final de semana por mês, pegando o turno da manhã, né, sábado e domingo pela manhã. Então, vão ser 2 encontros de 3 horas de duração por mês, ao longo de 10 meses. A gente passou por uma reformulação a partir do primeiro encontro com os alunos do curso, né, das pessoas que estavam no primeiro encontro, né, até Patrícia contribuiu. Obrigada, Patrícia, pela sua presença aqui hoje também, uma alegria estar junto novamente. E aí achamos melhor, antes o curso aconteceria numa quarta-feira, tarde e noite, mas aí a gente reformulou para ficar sempre num sábado e domingo, né, pela manhã, 2 manhãs, para ficar mais suave dentro desse formato online, né, ficar algo que seja mais, né, alinhado com essa realidade, né? A gente vem há muitos anos já trabalhando os nossos cursos presenciais, né? E desde o início da pandemia, adequando a essa nova realidade do online. Então, foi muito importante esse primeiro encontro com os alunos do curso para essa reformulação, e a partir daí veio também essa possibilidade, né, dessa nova agenda, incluindo, né, e expandindo e agregando outros consteladores que possam vir a contribuir nesse processo, né? Então, o curso está aí, as inscrições estão abertas, mas pode dizer que ainda tenhamos surpresas nesse processo de somar, né? Então, acho que é isso. Quero agradecer de coração a cada um, cada uma aqui presente. Carol, na verdade, levantou a mão. Primeiro, eu quero agradecer eu já fui constelada por uma colega de vocês, ou pelo menos de Janaína, que é Kátia Tomoko,
E eu percebi a potência novamente, né, da configuração, né, quântica, holográfica, que a gente consegue perceber nos objetos. E foi muito interessante poder ver a situação onde eu tenho o meu grau de responsabilidade, já sabia disso, e o outro lado também. E aí, assim, poder ver operar isso mais uma vez. Então, gratidão. É isso. Eu acho muito bonita a constelação, né? Fui beneficiada, então, novamente agradeço. Nesse momento, vou divulgar bastante o curso. Não estou conseguindo achar condições, né? Infelizmente, nesse momento de fazer cursos agora, mas eu fico muito grata de poder participar também. Obrigada, amigos. Obrigada, Carol. E quem também conhecer pessoas que possam se beneficiar com essa proposta, a gente pede que possa compartilhar, né? A nossa ideia é que isso possa beneficiar todas as pessoas que desejarem, né? E também, e como é nesse formato online, né? Expandindo esse nosso território de Petrolina para o mundo. Então, a gente pode ir se despedindo, quem puder, né? Pelo menos deixar no chat como sai desse encontro. Ficarei grata. Aldir. Eu tenho uma sugestão, que cada um, antes de sair, dissesse como está se sentindo em uma palavra. Se puder abrir o vídeo e nos dizer qual a palavra que faz sentido para você nesse momento. Para Posso mim começar? Sim. Que eu também já tinha levantado a mão, mas assim, só para compartilhar com vocês que o objeto que depois você disse que era a solução foi o maior objeto dentre os objetos escolhidos. Coisinhas pequenininhas, né? E esse aqui foi o maior, né? Então, isso teve um simbolismo muito grande para mim. Às vezes a gente fica tão emaranhado assim nas questões mesmo do próprio conflito, e a solução fica um pouco embaçada, né? Então, assim, o que é que eu vejo, como é que eu saio, né, desse momento, me sentindo iluminada, com a sensação de que a luz é maior do que esse emaranhamento aqui do conflito. Então, assim, pode ser muito uma questão só mesmo de reorganizar, né, as coisas, cada qual no seu lugar, reorganizar as responsabilidades, né? Reorganizar também a sua parcela na busca pela solução, né? Na construção também, né, da solução. A solução não está pronta, mas ela vai ser construída aí no conflito. Mas é assim como eu me sinto como se tivesse tido uma luz mesmo, sabe? Iluminada, né? E por isso, gratidão. Ô, Patrícia, obrigada pela sua partilha. E peço desculpas, você falou, estava com a mão levantada, eu não tinha. Eu vi o teu comentário no chat, mas não vi a tua mão levantada, mas gostei muito de você ter dado voz e partilhado conosco essa tua percepção. Muito bom. Obrigada. Obrigada também. Gratidão, Patrícia. Foi muito profundo e lindo te ouvir. E as reflexões que você trouxe. E acho que também foi, né, foi para ti essa constelação, e à medida que partilha, acho que isso vai abrindo luzes também nas nossas constelações internas. Virgínia está com a mão levantada. Para agradecer e dizer que saio renovada. Bruna colocou aqui no chat conciliação.
a palavra para ela hoje. A Isabela colocou gratidão, gratidão por esse momento. Rebeca também, gratidão. Muito lindo. Eu me sinto renovada também. Eu também me sinto agradecida, animada. Acho que eu já estava tão animada para esse nosso encontro ontem que botei uma hora antecipada, né? O convite no grupo. Mas uma alegria estar aqui com vocês. Um bom final de semana para cada um, cada uma. Beijo grande. Gratidão também a todos e todas, também saio agradecido e saio com o coração também aquecido com as partilhas que foram feitas e com essa energia de muito respeito, de muita abertura, de busca, né, que a gente construiu aqui nesse espaço. Gratidão. Tchau.